Enem, chegamos à Idade Média, famosa Idade Média, gente, que tá no cinema, na literatura, que muita gente é fascinado, né? Quem gosta de Senhor dos Anéis, Game of Thrones, todo mundo usa e abusa da Idade Média, tá? Mas a Idade Média foi um período de 1000 anos, então aconteceu muita coisa e coitado dos professores terem que resumir esse período, porque é um período muito extenso. Mas geralmente no Enem, quando se fala de Idade Média, se fala sobre a influência da Igreja Católica na Europa. Se você vai por esse viés, já facilita muito a sua vida. Ainda que seja um pouco reducionista, mas fazer o quê? A gente está focado no Enem e não em ser historiador. Depois, quem quiser ser historiador e se aprofundar, vai ver que na Idade Média tem muita coisa que não é só isso não, tá? Mas sem mais delongas, vamos para o texto. A casa de Deus, falei, já começou com Deus, já começou com igreja, o negócio é religião. Enfia a religião. A casa de Deus que acreditam una, o que é una? Uno, quando você tem uma carta, né? Uma, está, portanto, dividida em três. Uns oram, outros combatem, outros, enfim, trabalham. Acho que eu seria desse, só trabalho, né? Não estou nem orando, nem combatendo nada. Essas três partes que coexistem não suportam ser separadas. Os serviços prestados por uma são a condição das obras das outras duas. Cada uma, por sua vez, encarrega-se de aliviar o conjunto. Assim, a lei pode triunfar e o mundo gozar da paz. Texto do Aldalberon. Nossa, parece aquele Cavaleiro do Zodíaco de ouro, de touro. Aldebaran? Gente, Aldalbaron de Laun. Não sei quem que é esse, tá? Mas, enfim. O que ele está falando aqui? Ele está falando da organização social da Idade Média, na qual havia três grupos sociais. Hoje, os historiadores eles falam que havia outros também, é reduzir demais, tá? Havia comerciantes, havia feirantes, havia um monte de gente. Mas esses três existiam, isso é um fato, e eles eram muito importantes para a gente entender a Idade Média. E esses três grupos eram, uns existiam para rezar, que era o clero, a função deles era rezar e salvar a alma de todos ali, não só deles próprios, dos outros também. Os outros eram combater, que era a nobreza, que era meio que o governo da época, as pessoas que lutavam, protegiam a sociedade, mas mandavam também politicamente na sociedade, junto com a igreja, né, que também era muito influente. Mas era esse grupo social dos nobres, que eram os guerreiros, que também eram chamados de belatores, né, de bélico. O clero que orava podia ser oratores, e a nobreza que lutava e protegia militarmente a sociedade eram os belatores. E, por fim, tinha os laboratores, de labor, de trabalho, que eram os servos que sustentavam, colocavam comida na mesa dos outros grupos e deles também, para que todos, cada um fazendo a sua parte, aquela sociedade pudesse se manter em pé. Um trabalha, paga imposto, sustenta todos os outros. O outro reza, não pode trabalhar porque está rezando, está cuidando da alma de todo mundo. E o outro luta e protege todo mundo. E assim, um mantém o outro. Tá? Vamos à pergunta. A ideologia apresentada por Aldalberon de Laun foi produzida durante a Idade Média. Então, se você estava em dúvida, o próprio comando fala que é da Idade Média. Um objetivo de tal ideologia e um processo que a ela se opôs estão indicados respectivamente em... Gente, essa respectivamente, no Enem, ela não está à toa aqui não. Quando se fala respectivamente, quer dizer que está em ordem, que está pedindo duas coisas. Você tem que analisar a primeira, depois a segunda. E aí, ao invés de você analisar as duas ao mesmo tempo, você analisa uma primeiro, depois a outra. Essa é uma dica de ouro para o Enem. Porque ao fazer isso, você já vai eliminando aquelas que não se encaixam. Então, primeiro, ele quer um objetivo da ideologia do tal do Aldalberon. E veja que nas alternativas, ó, tem aqui uma... Como que é o nome desse trem aqui, gente? Me fugiu. Uma barrinha. Essa barra separa
a primeira coisa que a pergunta está perguntando e a segunda coisa que a pergunta está perguntando. A primeira coisa que ela está perguntando é qual o objetivo dessa ideologia. Então, a gente começa analisando aqui. Depois ela quer algo que se opôs a essa ideologia, vai estar para depois da barrinha. No lugar dessa barrinha podia ser a letra E. E esse E iria separar as duas sentenças da frase. E iria ajudar a gente a resolver dessa mesma forma. Tá? Então, qual que é o objetivo dessa ideologia que o cara está falando, que a casa de Deus não é uma, é três, e assim como a Igreja Católica fala, né, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus é três, né? E também na sociedade tinha que ser três, um reza, outro trabalha, outro luta. Qual que é o objetivo dele falar isso? Letra A, justificar a dominação estamental? Sim. Porque nessa divisão tem um grupo que está no poder, que são os nobres. Tem um grupo que está vivendo bem, que é o clero. Então, você falar para o camponês, para o servo, que a posição de trabalhar dele é abençoada por Deus porque ele precisa manter as outras duas classes, que está rezando e que está lutando, você está justificando para ele o domínio que ele está sofrendo, do estamento dele. Então, é uma justificativa da dominação estamental. Porque se você fala para o pobre que Deus é que fez ele pobre e que ele tem que aceitar aquela pobreza e não se revoltar contra aquilo, você está justificando a ordem social. Porque se você falar que isso não foi uma escolha de Deus, mas foi uma escolha do próprio homem, ele vai falar assim, se o homem escolheu, o homem pode escolher outra coisa, então eu vou lutar. Então, essa ideologia surge para cada um aceitar o seu papel e não questionar o poder existente. Tá? Vamos ler as outras, só essa primeira parte do objetivo da ideologia, só para a gente entender? Letra B, subverter a hierarquia social? Claro que não, né? Ele está querendo convencer as pessoas a se manter naquela estrutura e não subverter. Subverter significa transformar, virar de cabeça para baixo. Ele não quer isso. Letra C, impedir a igualdade jurídica? Por um lado, você poderia até pensar, faz sentido. Ele quer que cada grupo tenha direitos diferentes, né? Então ele está querendo impedir a igualdade entre esses três. Mas por que está errado, gente? Porque é muito forte você falar em igualdade jurídica na Idade Média. Vai ser só mais para frente, quando a burguesia for uma classe social mais atuante, que lá na crítica ao antigo regime, lá no final da Idade Moderna, que é o próximo período, é que vai surgir essa questão da igualdade jurídica. Aqui ainda isso nem era pensado. Tá? Letra D, controlar a exploração econômica? Pode ser que faça um pouco de sentido também. Falar, ô professor, tudo está fazendo sentido? Gente, o Enem, ele quer que você marque só uma, que é a mais certa, aquela que tem mais a ver com o texto. Mas quando o historiador, e eu já vi até professor da USP, professor universitário analisando, eles falam, às vezes tem uma outra que também tem sentido, mas que não corresponde exatamente ao que se está falando no texto. Tá? E aqui o texto está dando muito mais uma questão de organização social, de que um existe para o outro existir, do que da exploração econômica desses trabalhadores. Tá? Letra E, questionar a ordem divina? Obviamente que não, né? O texto está usando a palavra de Deus para justificar aquela organização. Ele não está questionando. Né? Então, assim, se eu estivesse fazendo, fosse um estudante, eu ia ficar em dúvida entre a A, que é justificar a dominação estamental, e letra D, controlar a exploração econômica, no sentido de manter as pessoas exploradas continuando sendo exploradas. Só que aí ó, já ia ter 50% de chance de eu acertar. Ou é uma ou é outra. As outras não tem nada a ver. E aí depois a pergunta pede algo que se opôs a isso. O que se opôs a essa dominação, a essa organização? Faria mais sentido pensar que são os camponeses revoltados que se opõem a isso ou a unificação monetária? Claro que são os camponeses revoltados, né? Alguns deles, percebendo essa exploração, percebendo que estavam lascados, eles protestavam. Não que eles quisessem, talvez, mudar toda a ordem econômica, deixar de ser católico, deixar de ser cristão. Não, mas eles
percebiam a sua pobreza e lutavam por condições melhores de vida. E isso acabava sendo uma crítica àquela sociedade. Tá? A unificação monetária não tem nada a ver com isso. Ela vai surgir também na Idade Moderna, quando os reis começam a se organizar melhor, formar ali o que a gente chama de monarquias absolutistas e padronizar as moedas nacionais. Na Idade Média, as moedas eram muito locais, então cada região tinha sua própria moeda, né? Então, não é anacrônico pensar essa unificação nesse contexto. Ela surge depois, na Idade Moderna. Fechou, gente? Então, a correta é a letra A. Vamos para o nosso resumo aqui para ficar bem certinho na cabeça de vocês. Resposta A, justificar a dominação estamental é o objetivo e as revoltas camponesas que lutam contra isso. A ideologia descrita por Adalberon de Laon, uns oram, outros combatem, outros trabalham, expressa a visão medieval de que a sociedade era dividida por ordens naturais e imutáveis. Não muda. Clero, nobreza e camponeses. Tinha que ser assim para sempre. Essa divisão tinha como função legitimar a hierarquia social, apresentando-a como uma vontade divina, assim como Deus é três, a sociedade é três também, e necessária para a harmonia do mundo. Se todo mundo fazer tudo, ninguém vai conseguir fazer nada bem feito. Então tem que trabalhar, tem que rezar, tem que lutar. Assim, essa ideologia servia para justificar a dominação estamental, apresentando o trabalho dos camponeses como condição indispensável para a existência das outras ordens. O processo oposto a essa ideologia seriam justamente as revoltas camponesas que contestavam a estrutura rígida e buscavam alterar a ordem social. Ou então, se não alterar, pelo menos condições melhores, né? Pagar menos impostos, né? Poder usufruir melhor ali e ter mais comida, mais condição social, ok? Beleza, gente? Obrigado, deixa o like, compartilha, se bem que você vai estar compartilhando com seus concorrentes, né? Então, só deixa o like mesmo para incentivar o professor a fazer mais questões comentadas. E até a próxima.